Olá, bem-vindos de volta aí ao nosso ensino da programação em Qt. E nesse vídeo que vocês estão aqui assistindo, a gente vai dar uma tratada sobre o uso de ícones, aqui dentro da interface. Os ícones são aqueles, os desenhos que aparecem associados normalmente a botões que você programa. E dentro do Qt é costumeiro você colocar os ícones como parte da própria aplicação. Quando você insere o ícone dentro da aplicação, não é só ícones, é outro tipo de mídia também, você facilita o processo de portabilidade da tua aplicação. Você não vai ficar dependente dos ícones que porventura tem no sistema operacional. Às vezes você não sabe nem se o ícone que você quer usar tem. Então é comum que você crie os seus ícones, você coloque os seus ícones e insira os seus ícones dentro da interface. Então vamos partir do zero, vamos criar um ícone para nós, para trabalhar aqui com o botãozinho Quit. A gente vai substituir esse texto que aparece aqui no Quit por um ícone, um ícone que associa com a ideia de matar o programa. Os ícones podem ser de diversos formatos diferentes. Você pode ter ícones para guardar imagens como PNG, JPEG e também formato SVG, que é para você ter um ícone com tamanho escalável que possa modificar de acordo com a tua necessidade. Tem os formatos também de imagens, o Qt suporta praticamente todas as mais conhecidas, e a gente vai criar o nosso ícone, um ícone específico para isso. Você pode usar qualquer programa para criar o teu ícone, mas eu vou usar um programa que já tem aqui no meu sistema operacional, aqui na minha ferramenta de operação, que é esse programa chamado de Inkscape. Ele é um programa livre, software livre, e você pode usar o Inkscape para desenhar o teu botãozinho, do tamanho que você quiser. Vou criar um botão bem simples, um botão simplesinho. Simular aqui o nosso clicou matou. Vamos colocar aqui essa telinha em vermelho. Consigo, eu faço prontinho, Temos aqui o nosso botão, vou botar vermelhinho também, preenchimento vermelho, todo vermelho, e as bolas dos olhos vão ficar branquinho. Esse aqui seria o nosso botão, um botão bem simples. Deixa eu alinhar para ele ficar bonitinho aqui na tela. Está aqui o nosso botão, Eu vou criar uma região quadradinha aqui na tela, para ficar com a proporção, mas isso aqui é mais para eu selecionar o tamanho da caixinha, que para eu mostrar fazer o redimensionamento do desenho. Aqui nosso botão, nosso ícone, Como é que você vai criar o software? Não vem muito ao caso agora, é mais para a gente ter o software, o desenho aqui pronto. Eu vou salvar aqui no nosso tutorial, aqui no arquivo do nosso tutorial, como quit.svg, É o formato nativo aqui da ferramenta do Inkscape, e vamos salvar também como PNG, Vamos exportar um PNG.
quit.png. Tá? O tamanho, a proporção é mais ou menos, né, 1 para 1. A gente não vai notar muito, né, muito problema não. Então, o ícone foi salvo em dois formatos, como PNG e como SVG. Você pode salvar como JPEG também, não vai fazer, né, vocês não vão experimentar problema não. Então, salvei o meu botãozinho, tá? Está aqui os dois. Cadê o meu JPEG? Sumiu. Deixa eu tentar de novo aqui. Escape, quit e SVG. Eu esqueci de mandar exportar, né? Coloquei o nome do arquivo, mas não fiz, né, o export. Tá lá, né? quit.png e quit.svg. Tá ok aqui os dois programas, né, os dois arquivos prontinhos. Deixa eu fechar aqui minha ferramenta. Então, os dois arquivos das imagens estão tudo misturado aqui com a minha, né, com o meu código fonte. Eu não gosto muito de fazer isso. É bom sempre você manter o teu projeto organizado, e a gente vai criar, eu vou criar aqui um diretório só para guardar, né, esse tipo de coisa, né, que são arquivos de imagem, arquivo de áudio, vídeo, coisas que você precisa gravar, algum outro tipo de texto auxiliar. E a gente vai criar um diretório que eu vou dar o nome de recursos, né? Aqui eu estou criando um diretório, isso é um diretório que a gente criou, e eu vou enviar o quit.png e o quit.svg lá para o diretório de recursos. Então, ficou tudo guardadinho lá dentro. Dá para fazer parecido, né, no sistema operacional que, né, você usa para desenvolver. Mas, por que eu estou colocando nesse diretório, né, um diretório que eu estou chamando de recurso? Porque o recurso, né, ou resource, é o nome que o Qt dá, né, a esse tipo de mídia que você consegue agregar ao teu programa. E aí a gente vai colocar os arquivos de recursos dentro de um diretório separado. Você pode inclusive criar os subdiretórios com o nome dos arquivos que você, né, tem interesse em colocar, para organizar por tipo de arquivo, né? Vamos fazer para esses dois aqui, para vocês terem noção de como se dá o processo, né? E aí a gente pode, vocês podem estender para outros tipos de situações. Como é que você vai trabalhar com esse conceito de recurso aqui dentro do Qt? Você precisa criar um arquivo de recursos, né? O arquivo de recursos é um arquivo que contém, né, uma descrição de todos os programas, todos os arquivos auxiliares que você está usando dentro do teu projeto. Por exemplo, né, um daquelas duas figuras que a gente colocou são exemplos de arquivos de recursos. E o arquivo de recursos no Qt, quando você vai compilar o programa, o Qt compila o arquivo de recursos, né, e transforma, né, os arquivos de mídia que você colocou lá, né, os arquivos de recursos, em parte do programa executável também. Então, no caso do Qt, quando você precisa trabalhar com recursos na sua ferramenta, você tem que adicionar um arquivo de recurso. Você vem aqui no nome do projeto, né, não aqui no ponto .pro, mas o nome do próprio projetinho, clica com o botão direito, aperta em Add New, Qt e Qt Resource File, né? Quando você aperta aqui em arquivo de recurso no Qt, você vai informar a ferramenta que você quer criar um arquivo de recurso, né? Manda dizer qual é o nome do arquivo de recurso que você quer criar, o local onde você quer criar, normalmente é no próprio diretório, né? E eu vou dar esse nome aqui de recursos, né? Será o nome do arquivo que eu quero criar. A extensão já vai fazer sozinho, tá? E vou adicionar ao meu projeto, né? E aí, ó, aparece aqui o arquivozinho de recurso, resources.crc. Tem o ponto H. Cadê o arquivo de recursos? Abri no editor. Eu dei um clique duplo aqui, não foi, mas você vem com o botão direito,
abra no editor, ele vai abrir no editor para você. Não aparece nada ainda, a gente vai ter que preencher o arquivo de recurso, vamos ter que configurar o arquivo de recurso. Os recursos no Qt, eles funcionam, o acesso ao recurso no Qt funciona utilizando uma espécie de árvore, né? Uma árvore de diretórios, né? Que não, na verdade não são diretórios, né? Apenas caminhos que você vai colocar, caminhos lógicos aqui dentro da tua interface, para você ter acesso ao recurso. Como assim? Você pode, por exemplo, ter um caminho só para recursos de áudio, só para recursos de vídeo, só para imagens de um tipo, imagens de outro. Então você pode criar um caminho para cada um desses tipos de imagem. E aqui eu vou criar um caminho para mim, né? Um caminho para um tipo de imagens que eu vou colocar. Esse caminho eu vou chamar, por exemplo, de /icons, né? Ou ícones, né? É o caminho que eu vou colocar aqui no meu recurso. Então aparece o caminhozinho aqui em cima, dá para perceber, tá? E no caminho de ícones eu posso colocar arquivos. Bom, é aqui que você vai colocar, né, o arquivo da figura. A gente colocou o caminho aqui, colocando o prefixo, né, para os teus ícones, para o caminho dos ícones. Agora a gente vai colocar o arquivo das figuras. Vamos colocar os arquivos apertando aqui em add files. Veja que já aparece aqui, né, o Qt abre o diretório onde está, né, o nosso projeto. E a gente aperta aqui 2 vezes nesse arquivo de recursos. Tem lá os 2 botões Quit. Os dois são exatamente o mesmo, né? São exatamente idênticos. Eu vou selecionar aqui o PNG, né? E mandar abrir. Veja que aparece já, né, o nome do botãozinho, né? Aparece o botãozinho que a gente vai utilizar. E você pode dar um apelido para o botão. Esse apelido, né, não é muito comum você utilizar, mas às vezes você pode se dar o luxo de usar o apelido para acessar o arquivo de o recurso programando lá no C++. Então, para você ter acesso ao recurso através do seu caminho, você pode colocar o apelido do arquivo, né? O apelido do arquivozinho. Eu vou chamar aqui de Qt também, né? É o mesmo nome do arquivo, né? Então, vai ser o nome que a gente vai chamar, tá? Então, está salvo aqui o nosso arquivo de recurso, né? Está preparado o arquivo de recurso com o botãozinho Qt. E agora você vai fazer o seguinte: faça essa etapa, é muito importante. Você vir aqui e mandar ele salvar o arquivo de recurso, ou salvar tudo, porque se você não salvar e mandar compilar, o Qt não vai compilar. Pelo menos a versão que a gente costumava utilizar, o Qt não compilava, né, o arquivo de recurso para ser trabalhado. Então manda salvar tudo, que o Qt já salva o arquivo de recurso e você vai poder trabalhar com o botãozinho. Vamos agora colocar o botão lá na interface. A gente já preparou o arquivo de recurso e agora vamos voltar à nossa interface, que é o mainwindow.ui, para a gente preparar o botão. O botão a gente vai colocar na ação. As ações é que recebe os botões, né, que a gente os ícones, né, que a gente vai utilizar. Vamos clicar aqui na ação, dar um clique duplo em cima da ação. Dê um clique duplo na ação, tá? E aparece aqui, ó, uma opção de você colocar o ícone, né? O ícone que você quer utilizar. Eu não vou mexer com temas de ícones, eu vou trabalhar no ícone, né? Clico aqui nesses 3 pontinhos e ele vai me levar à seleção do recurso que eu quero. Aí, olha, já aparece a raiz do arquivo do arquivo de recurso, aquele caminho de ícones. Quando você aperta no caminho de ícones, olha o íconezinho aqui, né? O ícone que a gente tinha desenhado e o botãozinho de Qt, né? O nomezinho dele aqui embaixo. Eu seleciono o botão, dou um OK. Quando eu clicar OK, olha quem aparece, né? O botãozinho lá em cima. Você manda executar o programa e o botão aparece. Perceba que nesse botão que eu criei aqui, ele está com um fundo branco, né? Esse fundo branco foi eu que escolhi, né? Colocar o fundo branco no botão, mas você pode colocar, né, deixar o fundo transparente para o botão se ajustar aqui ao background da interface. Veja que o botão aparece tanto aqui quanto aqui no menu de contexto, né, que é aqui do teu programa, aqui do GIMP. Então, aqui do Ubuntu, tá? Então aparece o botãozinho nos 2 locais, né, e aí o programa fica preparado para você trabalhar aí com esses botões. Veja que a dimensão do botão já é ajustada para um perfil quadrado, né, que é o perfil do teu botãozinho. Os botões são normalmente quadradinhos, tá? E aí você pode ter os botões, né,
preparados na sua interface. Ok? Então, aí a gente finaliza, né, com o uso aqui dos arquivos de recursos dentro do Qt, né? Os arquivos que você vai preparar, Open in Editor, né, são todos feitos aqui dentro dessa telinha, né, onde você pode colocar os vários tipos de botões, né, e só, via uma sugestão, via de regra, eu gosto de sempre criar os meus botões para a minha interface, né. Às vezes você pode ficar tentado a procurar algum botão na internet, né, um ícone que alguém criou, mas você tem que lembrar que tudo envolve direito autoral. As pessoas podem criar esses botões, né, podem criar esses ícones que você quer utilizar, mas os ícones serem protegidos por direito autoral. Então, se você vai procurar algum ícone, um conjunto de ícones que já esteja pronto, verificar essa questão dos direitos autorais para saber se você pode utilizar aquela ferramenta. Se você não tem certeza, então cria o teu, né? Cria o teu íconezinho para colocar aí dentro do teu programa, tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação no vídeo, pelo interesse em aprender junto conosco aqui um pouquinho de programação em Qt, tá? E até a próximo vídeo tutorial.